tópico anterior, nós tratamos das noções introdutórias acerca das espécies tributárias. A partir de agora, vamos abordar individualmente cada espécie e, neste tópico, estudaremos os impostos. A definição de imposto está no artigo 16 do Código Tributário Nacional, que é complementada pelo artigo 167, inciso 4º da Constituição. Assim, impostos são tributos cujo fato gerador é uma situação desvinculada de uma atividade estatal, ou seja, representam um agir do contribuinte e cuja receita arrecadada não pode ser afetada, ou seja, não está atrelada a qualquer gasto específico, salvo as exceções previstas na própria Constituição. E isso ocorre porque os impostos se prestam a financiar as atividades comuns do Estado. Como são atividades que não podem ser imputadas a um contribuinte específico ou a um grupo de contribuintes, todos são chamados a contribuir com o financiamento dessas atividades. Podemos citar como exemplo a questão da segurança pública. Não é possível se identificar qual cidadão usou ou não da segurança pública ou em que medida se deu esse uso. Como é um serviço geral, prestado a toda a coletividade e usufruído por ela, todos devem ser chamados a financiá-lo. Por essa razão, como as atividades gerais não são prestadas diretamente à figura do contribuinte, mas à coletividade, não pode o fato gerador do imposto ser um agir do Estado. Ainda, como são diversas as atividades gerais desempenhadas pelo Estado, também não é possível afetar a receita oriunda da arrecadação dos impostos, que deverá custear todos os gastos estatais. E mesmo que haja exceções na própria Constituição Federal vinculando a receita dos impostos, ainda assim, essas afetações representam gastos comuns a toda a coletividade, como saúde e educação. Portanto, mesmo quando há afetação da receita dos impostos, em que o constituinte priorizou certos gastos em detrimento de outros, ela ainda é utilizada para financiar as despesas gerais do Estado. Os impostos, então, têm como fato gerador uma manifestação de riqueza do contribuinte e o produto da sua arrecadação destina-se a gastos gerais de toda a coletividade. Por não ser um tributo que nasce de uma relação contraprestacional, como se dá com as taxas, o pagamento de impostos não exige uma contraprestação por parte do Estado. Em outras palavras, é comum a gente ouvir a seguinte frase: eu pago meu IPVA em dia, mas as ruas dessa cidade continuam esburacadas. O pagamento do imposto não exige uma contraprestação específica do Estado, já que se prestam a financiar suas atividades gerais. Assim, ao contribuinte pagar o imposto, enquanto ao Estado cabe eleger como vai alocar esses recursos. E como se identifica como os impostos devem ser pagos ou quanto cada um deve pagar? Como é impossível medir o quanto cada cidadão utiliza dos serviços gerais ou o quanto esses serviços são indispensáveis a ele, a medida para se cobrar os impostos é a riqueza do contribuinte. Em outras palavras, é a capacidade contributiva que orienta o quanto cada cidadão vai contribuir para o financiamento do Estado. Paga mais quem pode pagar mais. E em uma república como a nossa, que tem como objetivo a erradicação da pobreza e da desigualdade social, não parece justo e não faz sentido que a cobrança dos impostos contribua para acentuar esses problemas. Assim, cada um é chamado a contribuir na medida da sua capacidade contributiva, de acordo com as suas características pessoais. Por fim, como são tributos não vinculados a uma atividade estatal, a Constituição Federal elenca as manifestações de riqueza do contribuinte que podem sofrer a incidência dos impostos, de modo a evitar o abuso do Estado na tributação. Elas estão no artigo 153 da Constituição, que trata dos impostos federais, artigo 155, que trata dos impostos estaduais, e artigo 156, que trata dos impostos municipais. Concluindo, os impostos são tributos desvinculados de uma atividade estatal, igualmente desvinculada ao produto da arrecadação, que se prestam a financiar atividades gerais do Estado. Essa, portanto, foi a aula de impostos. Na próxima aula, nós vamos tratar da questão das taxas.